Pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje vamos aqui falar mais uma vez de banda desenhada e voltamos aqui a momentos nostálgicos. Eu já falei várias vezes aqui desta saga, eu gosto de X em X tempo ir falando um pouco sobre a saga dos X-Men ou dos X-Men, depende da vossa geração, e a saga do Wolverine, que é as duas que eu estou a colecionar. Portanto, aqui nos X-Men já vamos na 33 em Portugal e na do Wolverine vamos na 5. Já saíram mais no Brasil. E eu quero falar um bocadinho sobre esta coleção que eu já falei algumas vezes. Eu andei a comprar os trade paperbacks, por exemplo, tenho aqui dois, que este já está à venda e este vou pôr à venda porque isto que aqui está, eu não preciso terem repetido porque está aqui, ok? Esta já saiu completa, são os mesmos volumes. O que aqui está saiu nesta coleção, em números anteriores. Portanto, eu não preciso, apesar de haver aqui algumas coisas diferentes, como por exemplo esta parte de trás. Deixa-me mostrar aqui este símbolo aqui dos X-Men. Isto aqui, que é muito giro, tematicamente. Eu não preciso disto, ok? Porque já tenho aqui, não vale a pena ter repetido. E aqui a mesma coisa, eu ainda não confirmei se os mesmos volumes que aqui estão são aqueles que saíram aqui, ok? Ainda tenho que confirmar, mas se saíram, a única coisa que isto tem diferente é a capa recolorida, lindíssima, tanto uma como a outra, mas estas ilustrações também estão aqui, ok? Portanto, esta vai ser outra que eu vou pôr à venda, e já vendi alguns trade paperbacks que tinha que já saíram. Do Wolverine é que tenho menos coisas. E porquê é que eu gosto disto? Eu gosto disto porque faz muito lembrar aquela vibe que nós tínhamos quando todos os meses íamos às papelarias, às bancas, às livrarias buscar as nossas revistas mensais dos X-Men que vinham em formato do Brasil, nomeadamente deste tamanho, ok? O chamado gibizinho ou banda desenhada de bolso. Esta eu também já tenho, até tenho duas versões, uma em português e uma em inglês, portanto esta é outra que é nostálgico, tenho duas versões destas, até uma completamente destruída, que foi a primeira, e tenho esta, que depois consegui depois em excelentes condições, mas eu já não preciso. É só ter o valor nostálgico, adoro a capa, é uma excelente capa. Quando vi a primeira vez fiquei doido, mas pronto, só para vocês verem a diferença, estas ilustrações, depois comparadas com estas em grande. E como estava a dizer, isto é o valor nostálgico de ir todos os meses às bancas comprar as histórias. Cada livro destes, eu já falei nisto, vem sempre acompanhado do sumário. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 histórias por revista. Eu compro na casa da BD, vocês depois podem comprar onde estiver disponível. Eu reservo por eles. Fica-me cerca de 11 € cada volume, portanto. Normalmente eles lançam, quando lançam de 2 em 2. E o Wolverine é que é de 1 em 1. Portanto, mais ou menos gasta-se 22 € por mês. Eu vou levantar à loja. Tenho possibilidade de ter alguém em Lisboa que me vai levantar à loja, portanto também não pago portos. Tem sempre a capa original. Adoro esta capa. Aliás, esta capa foi homenageada no filme do Deadpool e Wolverine. Uma das versões alternativas do Wolverine é aquela. Portanto, aqui é uma história em que temos o Colossus na Terra Selvagem. Uma história muito gira. Colossus e não só. Há alguns outros X-Men. Enquanto alguns dos X-Men estão na Terra Selvagem, os outros estão na Austrália, e a Psylocke começa a ter sonhos, quase premonições do que poderá vir por aí, e o que vem é que eles são atacados pelos carrascos, os Marauders, acho eu que é assim que se chama, e crucificam aqui o Wolverine, e os X-Men têm que fugir, e alguns são dados como mortos, etc. A história é muito boa. Das melhores fases dos X-Men para mim é esta. Este vídeo provavelmente vai ficar cá um bocadinho grande porque eu quero mostrar bem as ilustrações. Portanto, aqui temos Marc Silvestri no seu melhor, em auge, Marc Silvestri. Aqui estão eles. Os Carniceiros, acho que é o nome, Os Carniceiros. Eles têm tantos nomes semelhantes e depois existem adaptações em português do Brasil, em inglês, uma pessoa perde-se um bocado. Aqui estão eles a atacar os X-Men. Isto é um sonho da Psylocke. Aqui estão eles na altura, era a Storm, o Destrutor ou o Havoc, a Crystal, o Colossus, o Teleporter, o Wolverine, o Longshot, a Psylocke e a Rogue ou a Vampira. Lindíssimas as ilustrações.
Eles acabam por fugir, depois acabam por ser dados como mortos. Eles entram para um portal de um cristal que tinha sido dado pela Roma, uma espécie de uma semideusa, numa história anterior. E esta história também saiu com a capa do Brasil, era esta também. Penso que é número 52. E então eles fogem e entram por aquele portal, e quando saem do outro lado, esta é a Jubilee, para quem não sabe, e saem do outro lado do portal espalhados pelo universo sem memórias de quem eram. E depois aí é quase Foi uma forma muito inteligente de eles fazerem um recomeço dos X-Men, porque a Rogue fica pequena e acaba por conhecer o Gambit, e eles introduzem isso. O Colossus é um pintor que nem se sabe que tem os poderes que tem. Os únicos que têm memória disso é o Wolverine e a Jubilee, que nunca passaram pelo teleporte. Aqui realmente é quando a Jubilee se junta não oficialmente aos X-Men e faz parceria com o Wolverine. A Psylocke vai para o Japão e trocam de corpo, portanto transformam-na naquela ninja assassina. E depois existe também os outros X-Men, que é o Banshee, que está na Ilha Muir, o Banshee e o Forge, que esses estavam separados dos X-Men na Ilha Muir e juntam-se para tentar encontrar os X-Men. Aqui estamos a ver aqui os vários intervenientes. Aqui está Ilha Muir. Esta já é a Storm, depois de entrar no portal. Não sei se aqui mostra. Acho que é no volume anterior que eles entram no portal, e aqui é o Wolverine a tentar escapar das mãos deles com a ajuda da Jubilee. Acho que é aqui que eles entram algures. É aqui. Entram por este portal aqui, que é este cristal, e depois ele parte o cristal. E pronto, acaba-se. E lá entram eles aqui pelo portal. E é a Psylocke que os manipula e os obriga a entrar pelo portal, que é a única escapatória. Depois estes ciborgues ainda tentam ir à Ilha Muir destruir os X-Men secundários, mas são derrotados pelo Magneto e pela sua equipa. Magneto não, e o Magneto chateia-se, vai-se embora, mas pela equipa secundária da Moira. E aqui já o Rei das Sombras começa a aparecer e a dar uns teaserzinhos para a saga da Ilha Muir, que aparece muito mais tarde. Mas aqui meio que o Rei das Sombras já começa a controlar a Ilha Muir. Aqui está a equipa secundária dos X-Men. A Polaris, este já não me recordo. Banshee, o filho do Professor Xavier, que é o Legião. O Forge, a Moira, e esta aqui não sei quem é que é. Não sei se é a filha do Banshee, ainda não tenho certeza se ela aqui já era adolescente, se não. Aqui a Sina ainda estava viva. A Sina é a saga em que ela morre, é assassinada por eles. Que é uma história da revista anual da Jubilee, uma história paralela de Jubilee, em que ela apanha-se sozinha e ela vivia clandestina lá no esconderijo dos X-Men na Austrália, e há uma altura em que elas vão todas ao shopping e ela passava de quarto para quarto com uns túneis secretos e experimentava as roupas delas. Pronto, é mostrar um bocadinho como é que a Jubilee se aguentou naquelas semanas. Aquilo é uma regularização daquela capa que eu vos mostrei. Aqui estão bem e aqui estão bem. Pronto. Se calhar deixar aqui o Wolverine. Aqui, adoro esta capa. Isto também foi capa aqui em Portugal pelas edições do Brasil. Portanto, Uncanny X-Men do 255 ao 259. 260, aliás. Aqui é uma run seguida. Eu depois não sei como é que eles vão fazer, porque vai chegar aqui uma altura em que vão ter a revista Uncanny, de Uncanny, ou Uncanny. Eu digo Uncanny, mas não é Uncanny. Eu digo mal, é de Uncanny X-Men, ok? Peço desculpa a minha... Mas eu sempre disse assim desde pequeno, portanto é difícil. The Uncanny X-Men, mas depois existe só o The X-Men. Não sei se vão fazer uma segunda revista da saga dos X-Men. Não faço ideia. Eu também dizia X-Men, não dizia X-Men. E faço um esforço muito grande para dizer. Portanto, aqui é o tal ataque da Força Federal, os carniceiros e tudo e mais alguma coisa a atacar os X-Men. Rei das Sombras. Ele andava atrás da Rogue. Ela conseguiu fugir. Aqui é a Psylocke. Também foi uma capa do Brasil. Quando ela é transformada na assassina do Mandarim e troca o corpo pelas mãos do tentáculo, ela depois é salva, por assim dizer. Isto aqui é tudo manipulação mental, ok? Ela depois é salva pelo Wolverine. Lady Mandarim era o nome dela. O Wolverine e Jubilee vão à procura dela. Um dos primeiros fatos do Wolverine é este.
E ela, pronto, lá recupera a memória e se junta a eles. E depois aqui temos a equipa secundária dos que sobreviveram da Ilha Muir, já com os fatos da época do Jim Lee. Aqui estão eles. Depois esta gente toda volta-se a juntar. Alguns saem da Ilha Muir, como o Banshee e o Forge, e vão para o espaço depois. Mas os que cá ficam, depois ficam manipulados pelo Rei das Sombras na saga da Ilha Muir. Desenhos de Mark Silvestri e Jim Lee. Aqui é o Colossus, é a história a explicar de onde é que está o Colossus. Porque desde que eles entram para o portal até que depois que saem do outro lado passaram-se alguns meses. É uma forma muito inteligente de fazer um reboot, por assim dizer, da série. Esta história é muito boa. É uma história só focada na Crystal, praticamente, em que este aqui é um ex-soldado do Vietnã, qualquer coisa assim do género. Ele é completamente obcecado, é um stalker, obcecado pela Crystal, que é cantora, ou era cantora, e ele rapta. Ele está completamente obcecado por ela. Ele primeiro tenta matá-la. Ela aqui quase que leva um tiro. Depois o Guido é que acaba por salvá-la. É muito, muito fixe a história. Que ela era modelo. Pronto, ela aqui não se lembra dos poderes que tem. Aquela aqui, ela pertencia à banda da Lila. Ela não tem memória de ser uma mutante. Ela pertence à banda da Lila Cheney. E o Strong Guy, ou o Guido, é o segurança. Se é que ela aqui é modelo, ela não se lembra de ter sido uma X-Men. Então depois ela aqui consegue salvar-se. Uma história muito, muito fixe, por acaso. Depois temos... Aqui já é a história mais focada na Storm. Se calhar vou aumentar aqui um bocadinho. Focada na Storm e no Gambit, a Storm criança. Portanto, aqui é do 261, Uncanny X-Men, ou 265. Não, 66. Não tem nenhuma especial nem nenhuma anual. Esta capa é espetacular. Nunca foi publicada em Portugal. Mark Silvestri aqui nos desenhos. Espetacular. Continuamos as aventuras de Psylocke, Jubilee e Wolverine. Aqui é a primeira vez que ela tem este fato. É a primeira vez que ela constrói o seu uniforme com restos de roupa que estavam para ali, que lhe tinham arranjado. Ela cria o seu fato icónico que ficou durante muitas gerações. Continuamos aqui. Aqui já é uma fase, já é uma história paralela que apareceu esta capa em Portugal, do Brasil, não sei se era o X-Men 63 ou 64, em que o Banshee e o Forge vão à procura dos outros X-Men que foram raptados, alguns, ou eles suspeitam que foram raptados e estão nos esgotos com os Morlocks. Aqui temos uma Jean Grey, que provisoriamente se juntou aos X-Men. Depois, para perceber melhor o que se passou, se calhar convinha ler o X-Factor, mas não está a ser publicado. E aqui é os Morlocks. Há um que é o Mask, que está a criar mutações nos outros Morlocks, e então está-lhes a dar cabeças de X-Men. E criam uns monstros bastante bizarros. Aqui foi a primeira vez que eu descobri que o Forge tinha uma mão de metal. A perna já sabia, a mão não sabia. E depois fala um bocadinho do Vietnã, e eu percebi que ele esteve no Vietnã, e no Vietnã é que ele perdeu os comparsas de guerra e ficou sem a mão e a perna. Esta capa também foi publicada cá. Beast junta-se ao Forge, e é onde eles encontram depois o Colossus e o salvam. Isto nunca foi publicado cá, esta capa, a história sim. Aqui a Rogue é uma ladra, voltando às suas bases. Rei das Sombras, aqui disfarçado. Valerie Cooper, que ia ser a diretora responsável pelo X-Factor mais tarde. Portanto, eles passam, vocês viram o número de histórias que passaram a apresentar aos poucos esta personagem misteriosa e o complô do Rei das Sombras, para depois culminar na saga da Ilha Muir. Aqui está a capa icónica. Gambit salva. E estes mutantes, não sei se lembram, que são os do futuro do Days of Future Past. Ok? Aqui está uma clara referência. São truques mentais do Rei das Sombras. Aqui temos a Babá.
E depois te explica porque é que ela fica pequena e etc. Os desenhos são péssimos, mas pronto, é o que é. Aqui o Gambit ainda não era retratado com os olhos vermelhos, apenas tinha olhos negros com pupilas brancas e o poder dele era verde, em vez de ser roxo. Ainda não tinham definido bem as cores. Aqui a Mística, ou Mystique, fazer luto pela sua amada Assassina. Aqui temos uma história especial do Jim Lee, muito boa. Um flashback para o passado de Wolverine, em que ele se junta à Viúva Negra e ao Capitão América. Capa excelente. Isto em Portugal saiu por uma edição especial. Acho que uma Super Aventuras Marvel, um Super Almanac qualquer. Portanto, Uncanny X-Men 267 até ao 269. E depois temos o Fantastic Four anual 23 e o New Mutants anual número 6. Porque entra a saga do Days of Future Present, que eu já falei do trade paperback, já mostrei num vídeo. Capa espetacular. Aqui já tem os olhos vermelhos, como vocês podem ver. Desenhos muito bons na altura. Eu gostava bastante. E aqui eu penso que... Quem é que é o ilustrador? Wills Portácio? Parece. Aqui não diz. Eu acho que é Wills Portácio. É. Wills, acho que é assim que se diz. Eu posso estar a dizer mal. Wills Portácio. Portácio, não sei como é que se diz. Com certeza alguém vai corrigir. Portanto, depois temos aqui a história do Capitão América, Jim Lee. Espetacular esta história. Mete ninjas ao barulho. Muito, muito bom. Temos aqui a fase que explica onde é que esteve a Rogue. Basicamente ela, estão a ver, está assim do cristal. É reconstruída. E ela, na altura, tinha a memória e os poderes da Miss Marvel. Que ela tinha absorvido a Miss Marvel. E como a Miss Marvel tinha uma genética já alienígena, ela ficou com os poderes dela, mas também a memória. E o corpo da Miss Marvel desintegrou-se. O que é que acontece? Ao passarem para o cristal, regeneraram as duas. A Rogue manteve os poderes dela, da Miss Marvel, ou seja, super força, voar, e ficaram separadas. O problema é que não podem coexistir as duas supostamente ao mesmo tempo. Então ela vai atrás, a Miss Marvel vai atrás da... ou a Capitã Marvel vai atrás da Rogue. E vão para a Terra Selvagem. Depois, quem a salva acaba por ser o Magneto. Ou seja, eles contam à porrada. Uma quando está a morrer, a outra está a viver. E por aí adiante. Portanto, o Magneto depois vai lá, que na altura era o senhor da Terra Selvagem. E ele diz que escolhe a vampira. Depois, mais tarde, há uma linha paralela, uma história paralela, onde é só o Magneto, o Nick Fury e a Rogue na Terra Selvagem. Portanto, aqui começa Days of Future Present, Part 1 of 4, com a anual do Capitão do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico e X-Men, com Reed Richards a vir do futuro, dos mutantes. Days of Future Past. Aqui versões alternativas. Uma história engraçada, não é nada de especial. Tem alguns momentos interessantes. Continua aqui. E acaba aqui. Portanto, porque isto é só os anuais desse mês. Pois é X-Factor anual número 5. Uncanny X-Men anual número 14. Uncanny X-Men anual número 14. Aqui deve ser uma errata. E depois temos Uncanny X-Men 270. Pronto. Aqui temos a X-Factor. Está certo. O vilão, o Ahab. Que é quando a Rachel Summers tenta aproximar-se da suposta mãe dela, só que ela é de um universo alternativo. Ela acaba por ficar... Ela já pertencia aqui a este universo, mas ela tenta reconectar-se com a mãe.
Só que a mãe não é a mãe dela. A Jean, na altura, nunca tinha sido mãe. X-Men anual. Arthur Adams, grande capa. Os Novos Mutantes, também aqui, em grande. Versões alternativas do Quarteto Fantástico e dos X-Men, transformados. E temos X-Men, X-Factor, Novos Mutantes e Quarteto Fantástico. No futuro alternativo, a Rachel Summers é a namorada do Reed Richards, do Franklin Richards, do filho do Quarteto Fantástico. Ok? Aqui não puseram capa, não sei porquê. Uma história alternativa. Aqui estão. Capas. É esta e é esta dos Novos Mutantes. Futuras edições, porque aqui começa a Extinction Agenda e são as duas capas que aqui estão. Isso, talvez porque a falta de espaço e para acertar as capas eles decidiram fazer assim. Lindíssimo. O reencontro das duas grandes amigas, a Storm, criança, e a Jean Grey. Maravilhoso. E aqui é quando os X-Men são reunidos novamente na mansão. Só que os Novos Mutantes estavam a ocupar a mansão, aquilo não tem espaço para tanta gente, o Cable começa a perder paciência, porque os alunos dele não conseguem treinar. Aqui a Lila Cheney tinha ido para o espaço e volta a dizer que o professor Xavier precisa de ajuda e tem que encontrar os X-Men. E aqui são os soldados de Genosha entrar em território americano e capturar os X-Men. Pronto, e aqui não metem a capa, porque já apresentaram ali, ok? É dos Novos Mutantes. Foi por uma questão mesmo de certeza de acertar, para não meter mais páginas e de acertar depois a numeração das páginas e depois ficava ímpar e não dava. Aqui está, Cameron Hodge, grande vilão. Nesta saga, a saga acaba por morrer o Warlock. Aliás, é aqui que ele morre. Exatamente. Depois continua aqui, já continua, e aqui já tinha programa de extermínio, e continua mais para a frente. Tem mais um número. Esta é a capa normal, esta é remasterizada às cores, vejam a diferença. Esta capa é espetacular, isto nunca saiu cá, não sei porque esta capa. Tanto esta como esta, eu adoro quando a ilustração mexe com o título. Os antes faziam muito isso. Portanto, X-Factor 60, Uncanny X-Men 271, New Mutants 96, anual. X-Factor 61, Uncanny X-Men 272 e depois Classic X-Men número 79, uma história clássica. Esta capa não é grande coisa. Reparem que o Cameron Hodge não tem corpo, então tem à volta da cabeça um cutout de uma pessoa com um fato e gravata para fazer uma videochamada. Muito bom. E aqui estão o X-Factor e os Novos Mutantes a entrar, e alguns dos X-Men a entrar na ilha de Genosha clandestinamente. E aqui é que descobrimos o que é feito do Destrutor, porque ele também estava na Austrália, entrou lá para o portal e era o único X-Men que não se sabia dele. Portanto, ele caiu em Genosha, levou uma lavagem cerebral e captura mutantes. Ele depois acaba por se lembrar. Aqui está a capa. Jim Lee em grande. Maravilhoso. Jim Lee. Maravilhoso. Eu não vos mostrei aqui uma coisa. Eu acho que é aqui. Ou não? Não, é aqui. Eu já vos mostro. É mais aqui. Víamos aqui, não era? Maravilhoso. A Psylocke também. Reparem nestas ilustrações. Jim Lee aqui a dar tudo. A dar tudo. Fato icónico da Jubilee. X-Men com poderes, armas de fogo. Esta capa foi publicada cá. Aqui é quando transformam a Row
a Storm numa mutuna, uma escrava, e a Rain também. Só que a Storm não foi o processo completo, portanto ela depois consegue, cresce e ativa os seus poderes. Já a Rain fica marcada durante anos e anos e anos. Ou seja, ela está sempre na forma de lobo para esconder a tatuagem que tinha na testa. Já a Tempestade, ela depois tinha sempre este aspecto e estava sempre transformada em loba para não se revelar a sua verdadeira aparência. Já a Storm não sofreu a transformação completa, por isso é que ela conseguiu reverter. E foi uma justificação para a fazer crescer. Pronto. Já aqui uns óculos que o Ciclops tinha. Ele aqui supostamente fingiu que tinha sido transformado. A tatuagem é falsa. A capa icónica. Aqui estão eles em tribunal. Não dá para ver muito bem aqui porque isto está meio cortado. Ok. Muito, muito bom. Esta saga tem de tudo. É pena nos seus desenhos todos pelo Jim Lee. Tem muita pena. Aqui os X-Men Classic. É uma história que é a primeira história desenhada por Jim Lee. Ok? É na fase da Fênix Negra. Era uma história à parte. Pronto, aqui está. Estão a ver? As capas remasterizadas. Isto é a edição especial. Eu penso que na altura que eles lançaram isto era uma edição especial em que esta parte eu penso que seja dourada. Ok? Pronto. E aqui igual. É a segunda tiragem, que isto vendeu muito na altura. Teve mais do que uma tiragem. Teve uma regularização e acho que isto era dourado, eu não tenho a certeza. Isto foi o primeiro trade paperback desta edição. E na altura, eles para acertar páginas, isto são publicidades que fizeram a anunciar a saga, esboços. Na altura, este trade paperback, para acertar páginas, eles tinham criado mais três ilustrações para acertar. Portanto, esta existia no original, esta foi colocada depois, ok? Depois daqui saltava para aqui. Isto depois foi removido nos trade paperbacks mais recentes. Mas decidiram colocar aqui essa informação e bem. Pronto, aqui de X-Men está tudo. Vamos aqui a Wolverine. Wolverine tem uma minissérie aqui dentro, por isso é que tem aqui esta cor diferente. É a saga do Wolverine normal, portanto Wolverine 43 já o 46 e depois Run da Terra, que é uma saga, uma história em que o Wolverine se junta aos Novos Mutantes. Capa espetacular. Mark Silvestri nas ilustrações e o Larry Hama, a grande e a mítica fase do Larry Hama. Aqui continua o clone, o Cyborg Android do Wolverine com a cabeça da LCD, que era a miúda bomba. Foi a continuação direta. Espetacular. Espetacular. Eu não colecionava isto, quem colecionava era o Eddie. Aqui prova que o Dente de Sabre não morreu na saga anterior, ainda está vivo. Aqui quem desenha isto é o artista que depois mais tarde vai ser o desenhador do X-Factor, que é o Larry Stroman. É um gosto que não é para todos, ok? Eu acho mítico a fase do X-Factor, há quem não goste. Eu percebo o porquê, mas tornou-se icónico para a altura. Ele reciclava muitas vezes isto aqui, ele reciclou exatamente como está aqui numa história do X-Factor. E exatamente, ele era às vezes um bocado aldrabão. Portanto, temos Dentes de Sabre, um lobisomem, Lady Deathstrike e Wolverine. Jubilee já entra aqui. Aliás, isto não se passa ao mesmo tempo que a saga dos X-Men. Esta história já é depois do programa de extermínio, porque no número anterior a Storm já aparece adulta com o cabelo curtinho, ou seja, estava careca por causa do programa de extermínio, depois o cabelo foi crescendo. Isto passa-se depois, não é em simultâneo. Aqui esta ilustração magnífica. E aqui é a edição especial, desenhada, texto de Peter David, argumento, e desenho de Andy Kubert. Tem uns tons assim um pouco mais escuros, mas é uma história que eu nunca li. Saiu em edição especial
Existe em trade paperback em inglês e existe do Brasil uma edição especial formato americano, ok? E agora eu nunca tinha lido e tenho essa oportunidade. Aqui está ela. Que, segundo percebi, depois vão para uma época medieval. É uma história assim um pouco mística, ok? Estão aqui eles na época do Merlin, ou o que é. Bom, tenho que ler para perceber. Depois temos esta capa, saiu em Portugal, e atenção que esta foi o primeiro volume, esta capa foi o primeiro volume das histórias do Wolverine passarem para português de Portugal, porque até então era português do Brasil, ok? E chegou ali a uma altura, número 30 e poucos, passou para português e começou no número 1, era esta capa. Esta capa tem uma coisa especial, porque isto é uma folha de arquivo, não é? Só que ela, como estão a ver, tem esta ediçãozinha magnífica pela Panini, parabéns. É frágil, ok? Tenho que ter muito cuidado, mas a ideia está muito boa. E aqui não começa já com esta história, começa com outra, mas aqui o Wolverine viaja ao passado a uma base abandonada da Arma X para conhecer mais sobre o seu passado. Esta história é mítica, isto também foi publicado em Portugal. Eu não gostava muito das ilustrações, mas até hoje não sei porque me lembro desta história. É uma história fechada sobre um gajo bêbado que trata mal mulheres, crianças e animais, e o Wolverine vinga-se dele. Dá-lhe uma lição. Pronto, e aqui então começa a sequência ou a sequela da Arma X, Memories Unbound. Lá está ele a invadir a base com a ajuda de Jubilee. E mostrou, e serviu para mostrar um bocadinho, eu que não conhecia muito do Wolverine, serviu para aprender um pouco. Isto tem ligação direta, e supostamente esta é a base onde foi criada a Arma X, mas para isso tinham que ler a minissérie Arma X, ok? Daí eles dizerem que isto é uma sequência, porque realmente foi ali naquela base e há cenas dessa história que aparecem aqui. Realmente é uma sequência direta. Aqui está o Victor Creed, na altura, eram parceiros, e revelam-nos realmente um pouco o passado deles. Excelentes ilustrações, nada a dizer. E aqui continua a busca. Já pede a ajuda do Nick Fury e dos X-Men. Jubilee aqui já usa o fato que depois vai usar no espaço, ok? Silver Fox. Vai aparecer depois mais tarde mais 2 volumes à frente, acho eu. Desenhados pelo Tex. Que está a realidade virtual, como era interpretada. Já havia na altura um capacete de realidade virtual, só que era tudo muito cúbico. Os gráficos não eram dos melhores, mas pronto. E depois entra aqui uma fase em que o Wolverine tem um caso com a Mystique. E aparece outra vez LCD, o Lobisomem, o Alfred e o Mojo, e entram para a realidade, uma realidade, e depois vão para o passado e vão para o futuro. Isto entra aqui uma salganhada, mais arte. Publicidade ao Desorizante Macho. Swimsuit Edition. Aqui uma fichinha sobre a Jubilee, um bocadinho sobre o passado dela e sobre a Jean Grey, uma ficha técnica. Eles tinham muita mania de fazer isto nos anos 90. Depois, esta capa também saiu cá. O caso na Terra do Sol Nascente. Wolverine do 52 já ao 57. Tudo seguido. Aqui tem a tal cena de realidades não alternativas, mas aparece o Mojo, depois vão para o passado, cai numa espiral do tempo e não sei o que. Isto dá aqui uma volta. Mas que volta?
Mojo World, etc. E esta aqui é uma versão alternativa ou do futuro da Jubilee. Esta referência é feita na série X-Men 97, em que existe uma Jubilee diferente, que está presa num videojogo. Ok? Esse episódio do Mojo com a Jubilee é referente um bocadinho a isto. Esta versão negra da Jubilee mais velha. Lá vão eles na espiral do tempo, com a própria espiral. Aqui o Shatterstar, o filho do Longshot de Arcaras. Aqui está. Ela foi parar ao aeroporto na Tailândia, acho eu, e o Wolverine acordou, sabe lá como, a jogar póquer na torre do Quarteto Fantástico. Desenhos mais ou menos. Aqui está o Solaris, com a armadura anos 90, 2000. Depois aqui o Samurai de Prata e o Wolverine depois quer se casar com esta aqui. Acho que é a Yuki, eu já não lembro do nome dela. Depois ela é assassinada, etc, etc. Eles já tinham tentado casar uma vez e não conseguiram. Silver Fox a dar caras, afinal Silver Fox não morreu. Então temos aqui um trio, Solaris, Wolverine e Gambit. Os ninjas do tentáculo ao barulho. O Wolverine e o Gambit iam fazer parceria várias vezes. No futuro. Pronto, e aqui a noiva dele morreu. E é isto, pessoal. Aqui tenho. Vale a pena. Pá, na minha opinião, vale. Óbvio que se tem treta para backs, se calhar não se tem muito interesse, mas às vezes há aqui histórias pelo meio interessantes que vos podem fazer querer adquirir esta coleção. Posso dizer que da Marvel está a sair também do Homem-Aranha. O Homem-Aranha também de forma cronológica e depois em paralelo só a saga do clone do Homem-Aranha, ok? A dos 90, 2000. Está a sair à parte. Depois da DC tem Batman, Super-Homem, Liga da Justiça, Flash e Novos Titãs. Ou os Jovens Titãs. Portanto, fica aqui o update da saga dos X-Men, da saga do Wolverine. Vale bem a pena. Deixem nos comentários a vossa opinião. Pessoal, por hoje é tudo. Tchauzinho. Pessoal, o vosso apoio é muito importante. Deixem o gosto. Sugiram aí nos comentários ideias para vídeos. O que é que vocês gostariam de ver aqui no canal. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.